O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros amigos que nos acompanham através das redes sociais dos Arautos do Evangelho, a liturgia desta quinta-feira, da quinta semana da Quaresma, nos traz um contraste entre a atitude de Abraão, que Deus depois deu, a quem Deus deu o nome de Abraão, a atitude dele em relação às promessas feitas por Deus e a atitude destes judeus que estão diante de Jesus nosso Senhor, conforme o Evangelho de hoje. Abraão confiou em Deus. Fora-lhe prometido algo, à primeira vista, impossível. No entanto, tinha ele confiança de que Deus pode realizar aquilo que os homens não conseguem realizar. E este sim de Abraão, esta fidelidade de Abraão, esta confiança de Abraão fez com que Deus estabelecesse com ele uma aliança. E nesta aliança nós encontramos o início da história da nossa salvação. Pois de Abraão nós veremos uma descendência, e desta descendência nascerá o Messias. Nascerá a Jesus nosso Senhor, que conversa com estes judeus, como há pouco ouvimos no Evangelho. Quem são eles? Descendentes de Abraão. Homens com os quais Deus em Abraão estabelecera uma aliança. Como disse Deus a Abraão, colocando esta condição: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Abraão guardou a aliança. Deus guardou a aliança. Mas a descendência, nem todos guardaram esta aliança. Jesus está diante de homens que num primeiro momento acreditaram na sua palavra. Mas, quando nosso Senhor foi avançando e pedindo deles mais, eles recuaram. Jesus diz a eles hoje: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Assim como Deus dissera a Abraão para guardar a aliança, nosso Senhor aconselha a eles a guardarem a sua palavra, os seus ensinamentos,
algo precioso lhes foi prometido: não verão a morte. Calculem, se nos fosse dito hoje, faça tal coisa e não morrerás. Pensaríamos duas vezes? Dependendo daquilo que nos pedissem, talvez viéssemos a duvidar. Foi o que aconteceu com eles. Não acreditaram na palavra e, portanto, não aguardaram. E lhes fora prometida a vida eterna, e eles deixaram de conquistá-la. Por quê? Por falta de fé, por falta de confiança. Conosco, Deus estabeleceu uma aliança no dia em que nós fomos batizados. Na aliança, Deus deu um novo nome a Abrão, chamando-o de Abraão. A nós, Deus também, por escolha de nossos pais, deu um nome naquele dia. Fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e recebemos um nome, pelo qual cada um de nós é conhecido. E este nome, ligado ao nosso batismo, é a marca da aliança que Deus estabeleceu conosco. Assim como no caminhar da conversa com estes judeus, Jesus, nosso Senhor, foi conduzindo-os a mais, também ao longo da nossa vida. Em função desta aliança, Deus vai conduzindo-nos a mais. Por vezes pedindo-nos mais. Qual deve ser a nossa atitude? Depositarmos em Deus uma confiança sem limites. Foi o que Abraão fez e por isso foi premiado nesta aliança. Nós devemos caminhar muitas vezes num túnel escuro, sem ver a luz do outro lado. No entanto, devemos caminhar na confiança de que, se Deus permitiu a escuridão nesse túnel, Ele não nos abandonará. Estará ao nosso lado, nos conduzindo até encontrarmos a luz do outro lado do túnel. Caminhar no escuro, por vezes, Deus permitirá para provar a nossa confiança. Guardemos a aliança. Guardemos a palavra. Esta palavra que hoje está sendo dirigida a cada um de nós. E a promessa que foi feita a estes judeus, Deus a cumprirá em nós. Não veremos a morte eterna. Pelo contrário, na confiança em Deus, na devoção a Nossa Senhora, seremos, por bondade dela, merecedores da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.